está guardado no seu inconsciente revela muito sobre a sua prosperidade, né? E o que está guardado no nosso inconsciente, na maioria das vezes, tem a ver com crenças limitantes. Na verdade, é sobre crenças, né? Às vezes não é só crença limitante, né? A gente tem as crenças fortalecedoras, mas o que está ditando as regras do jogo da nossa vida são as crenças limitantes. Então, por isso que é importante que você tenha compreensão do que é que está bloqueando a sua vida, qual é a crença limitante e fazer a reprogramação, tá? E por que eu tô falando sobre inconsciente, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu estou no comando da minha vida, eu comando tudo, eu que mando aqui. É e não é. É você que manda na sua vida, só que, de certa forma, existem coisas que estão acontecendo ou coisas que foram silenciadas, que estão dentro do seu inconsciente e que você nem sempre tem a total percepção disso, e é isso que está dominando a sua vida, é isso que está direcionando suas escolhas, tá? E é importante que você saiba disso, não para você ficar preocupada, preocupado, mas para que você tenha a compreensão de como você pode resolver isso, de como você pode modificar isso. E tudo vai depender da forma como você aceita receber as informações. Um pouco é isso. O outro pouco disso é a questão de que você precisa estar consciente que tudo isso é um processo. É um processo que tem começo, meio e fim. É um processo que precisa da sua autorização. É um processo que não vai acontecer se você não tiver vontade de que ele aconteça efetivamente. É um processo que vai requerer de você coragem, autoamor e paciência, que eu sempre digo aqui, né? E vontade de se conhecer, porque se você não tiver essa abertura para o autoconhecimento, não vai acontecer nada. Vai acontecer que você vai negar as coisas que vão surgindo. E nem sempre nós temos um histórico só de coisas boas, seria ótimo, né? Muitas vezes a gente erra tentando acertar, muitas vezes a gente causa dor no outro sem ao menos perceber. Às vezes a pessoa carrega uma dor, uma mágoa, uma rejeição que aquela pessoa sente como real, você nem tem a menor ideia de que isso esteja acontecendo e está acontecendo na vida da pessoa. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre rejeição aqui, só fazer um parênteses, tá? Às vezes a pessoa tem uma memória guardada no inconsciente de rejeição. Às vezes essa rejeição realmente aconteceu numa criação de filhos, por exemplo, uma família muito grande, ou às vezes a criança é muito pequena e nasce um irmãozinho, ela não está ainda no nível de desenvolvimento dela preparada para receber um irmãozinho. Então ela sente a presença desse irmãozinho como uma rejeição dos pais, da mãe ou dos pais, tá? Ou às vezes até mesmo a mãe, numa situação onde ela não consegue fazer de diferente, ou ela não tem uma parceria, uma ajuda, ela não consegue lidar com a situação e dar um tratamento de igualdade para os dois filhos, né? Então, isso pode acontecer. Pode acontecer de forma real ou não. Só que aí, aquela pessoa, quando você, por exemplo, diz um não para ela, ou você não aceita o convite dela, ou você, sem querer, conversa mais com outra pessoa do que com ela sente essa situação como rejeição. Então, a rejeição, ela existe, mas a gente precisa também tomar cuidados. Eu estou falando sobre isso com você porque eu sou psicóloga, eu tenho formação para isso, eu tenho vivência para te falar sobre isso, ok?
Mas eu fiz um parêntese aqui para dizer que muitas vezes nós estamos influenciando a vida do outro sem perceber e nós estamos sendo influenciadas, influenciados por aquilo que está guardado no nosso inconsciente. Dito isso, então, vamos falar das crenças limitantes e da questão da programação e da reprogramação. A programação, ela acontece durante toda a nossa vida. Nós somos programados com crenças, né? E essas crenças nem sempre são crenças fortalecedoras, elas têm a ver com a forma como aqueles que estão ou estavam à nossa volta percebiam ou percebem o mundo e elas passam essas informações para a criança pequena, para criança, para adolescente, como uma verdade absoluta. Então você cresce acreditando naquilo. E aí você reproduz isso ao longo da sua vida. Então, muitas vezes você está sendo direcionado por crenças limitantes e você não tem a consciência disso. Então, vamos falar disso. Então, a programação é uma programação que vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? A gente vai aprendendo daquele jeito. Só que nós podemos fazer novas escolhas. Quando você começa a fazer novas escolhas, você já está dando o passo para a sua reprogramação mental. Então, foi programado? Pode ser reprogramado. Levou 10, 15, 20 anos para programar? Você não vai levar o mesmo tempo para fazer a reprogramação mental, desde que você aceite olhar para dentro de você e ver que tem coisas que não são tão boas ou que não estão tão alinhadas com a realidade. E aí você tem que ter autoamor, paciência e coragem para você dar os próximos passos necessários para ver isso de uma forma, como eu disse, com autoamor mesmo, de uma forma onde você não vá ficar travado com essas percepções que vão surgindo.